Boa tarde a todos, graça e paz. É um privilégio, é uma alegria estarmos aqui com os irmãos nessa noite, com a possibilidade, com a oportunidade de estarmos iniciando essa escola dominical. Desde já quero convidá-lo a você abrir sua revista, esteja com ela em mãos, na lição de número 5, que é na página 24. O título dessa lição, da nossa lição de hoje, é Nossa Peregrinação, Firmes até o Fim. E dentro disso, eu quero até convidá-los a ler comigo, iniciarmos, lendo o versículo-chave que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 4, no verso 11 e 12. Vou estar lendo aqui diretamente da revista, acompanhe comigo. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esse é o nosso texto-chave. Ele é baseado aí em Hebreus 4, 11 e 12, capítulo 4, verso 11 e 12. E o alvo da nossa lição nessa tarde, nosso alvo está no seguinte ponto. Nós precisamos entender que a nossa peregrinação nesse mundo deve ser ao lado de Cristo. E logo ela tem que ser um caminho, tem que ser uma peregrinação firme, constante, até que cheguemos ao perfeito descanso. Esse aí é o alvo da nossa lição, baseado aí no livro de Hebreus. E nós precisamos começar nos lembrando sobre o propósito e o tema da carta aos Hebreus. Nós podemos lembrar que o tema que percorre toda a carta é a superioridade de Cristo. Até aí tudo bem. O Fernando já conversou com vocês um pouco aí nas aulas passadas. Nós também temos que lembrar que o propósito é que o autor aos Hebreus estava escrevendo ao povo do primeiro século, que estava, digamos, sendo perseguido, estava sofrendo perseguições, e estava sendo tentado a voltar ao judaísmo, ou seja, cristãos que haviam se convertido do judaísmo estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo. Isso a gente remonta lá à lição de número 1. E por isso que o tema dessa superioridade de Cristo, do Filho de Deus, é tão importante. Por quê? Cristo é superior à instituição judaica. Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior ao sacerdócio. E por aí vai, por toda a carta de Hebreus, essa temática da superioridade. Para o quê? Para revigorar a fé dos irmãos, para revigorar a confiança dos irmãos, para dar, digamos assim, para que aquele povo que estava desanimado devido às perseguições tivesse ali um alicerce para conseguir chegar, para conseguir completar, digamos, a sua jornada, a sua peregrinação. Hebreus 3, nós vimos lá na primeira aula também, do Hebreus 3, 1 até o capítulo 4, 13, começa aí, digamos, um novo momento, é um novo pedaço do livro. E é uma exortação a que os crentes permaneçam firmes na sua peregrinação, continuem firmes até o fim. E aqui o autor da revista, ele nos chama a atenção para que essa exortação para a permanência até o fim, o autor divide em 3 aspectos. 3 aspectos que decorrem no tempo. Um aspecto no passado, um no presente e um no futuro. Então a lição, se você percebeu, ela vai se basear nesse eixo. Esses aspectos, um no passado, um no presente e um no futuro, percorrendo aí por toda a lição. Então eu quero convidá-lo para que você acompanhe comigo o primeiro aspecto. É importante que você esteja com a sua revista. Nós estamos ainda na página 24. E antes de comentarmos sobre ele, eu quero ler, tá bom?
ler Hebreus capítulo 3, do verso 7 a 11. E assim está registrado no texto bíblico, Hebreus 3, de 7 a 11. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia na tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Aí tem o verso 11 aqui. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Esses três aspectos relacionados à palavra de Deus, que percorrem o eixo do passado, o eixo temporal, né? O autor chama de eixo temporal, do passado, presente e futuro. O primeiro desses três aspectos é a palavra de Deus no passado, um aviso sério. Ou seja, nós veremos que, baseado na palavra de Deus, de algo que aconteceu no passado, na história do povo judeu, o autor usa isso, o autor dos Hebreus, usa essa questão para dar um aviso sério, para chamar a atenção do povo a qual a carta é destinada, para que permaneçam firmes e não desanimem na sua peregrinação. Dentro disso, o autor ele usa, digamos que, de um paralelo. Ele usa nesse pedaço aqui de versículos 7 a 11 do capítulo 3, um paralelo entre o povo de Israel no passado e os crentes hebreus. O povo de Israel no passado, ele foi libertado do cativeiro, da escravidão egípcia, e dentro disso Deus levantou Moisés como líder, como ali um instrumento, né, para libertar o povo. O povo foi liberto da mão do faraó, e dentro disso o povo caminhou para uma nova terra, a terra prometida para Canaã. Esse é o primeiro aspecto desse paralelo que o autor usa aqui. O segundo é que o crente, ele é liberto, ele foi liberto da escravidão do pecado e caminha para uma nova pátria. O autor aqui, ele usa um texto de Filipenses 3:20, então a gente vai ler aqui ele rapidinho. Filipenses 3:20. Está escrito assim, Paulo escrevendo aos Filipenses: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, temos um paralelo entre o crente, a libertação do crente do cativeiro e a libertação do povo de Israel do Egito. Então é esse o paralelo que temos. Porém, esse paralelo, ele não, como é que eu posso dizer? Ele não é perfeito. Esse paralelo, ele tem ali os seus pontos fracos. Por quê? Nós estamos no finalzinho aí da página 24. O povo que saiu do Egito, né, a geração que saiu de adultos, né, a revista usa esse termo, que saiu do Egito, ela falhou durante sua caminhada. Ela falhou durante a sua peregrinação. E qual foi ali as falhas ou a falha? Incredulidade e desobediência. E isso teve um preço muito duro, um preço muito caro. Os adultos que saíram do Egito, eles não entraram em Canaã, né? Devido à incredulidade e devido à desobediência. Eles, como o autor da revista cita, eles perderam o privilégio de entrarem na terra de Canaã. Esse é o ponto, digamos, que não encaixa nesse paralelo. Ele não é redondinho. Tem ali a sua fraqueza, o seu ponto negativo. Por quê? O autor aos Hebreus, ele chama os crentes a lerem essa carta dele e deveriam considerar o que Deus disse no passado como um sério aviso para o presente. Aquilo que Deus disse, o povo falhou. Hoje, o aviso sério é: não falhem como aquele povo falhou. Não falhem como o povo de Israel falhou na sua peregrinação.
E no Antigo Testamento, perdão, nós temos no finalzinho da página 24, temos aí 3 textos. Eu vou ler aqui o Números 14 e 33, que está mais facinho. Números 14 e 33, que nos diz o seguinte. Opa, eu coloquei a referência errada aqui. 14 e 33, olha só. Os filhos de vocês serão pastores nesse deserto durante 40 anos, e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma no deserto. Percebam que, inclusive no verso 32, conta a vocês quem? A geração incrédula, a geração que foi desobediente, a geração que saiu do Egito, que tinha destino a Canaã, que peregrinou 40 anos do deserto, mas que devido à desobediência e incredulidade não entrou no deserto, não entrou em Canaã, perdão. Verso 32 de Números 14 fala, olha, porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá nesse deserto. Dura coisa é essa, né? Ter as promessas de Canaã e devido à incredulidade e à desobediência, aquele povo caiu. Então, no Antigo Testamento, nós temos esse texto que a gente leu de Números 14 e 33, Deuteronômio 1, 3 e 34 e 35, e o autor aqui ele usa o Salmo de número 95, do versículo 7 a 11, que é justamente esse texto que nós vamos ler agora. Eu vou puxar ele aqui rapidinho. Salmo 95, porque no início da página, na página 25, ele trabalha com esse salmo. Então vamos lá para Salmo... Eu estou até com ele separado aqui no Kindle. Vamos lá, abre aí, meu amigo. Salmo 95, eu estou procurando ele na tela, mas eu estou com ele aqui. Olha aqui, estou meio devagarzinho. Salmo 95, de 7 a 11, olha só. Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá. Né? Se lembra desse termo, hoje, se ouvirem a sua voz? Lá em Hebreus, nós lemos aí, né? Hebreus 3, 7 a 11, está lá também. A gente leu aqui, como naquele dia em Massá, no deserto, verso 8. Verso 9, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse, esse é um povo que gosta de se desviar, eles não conhecem os meus caminhos, por isso eu jurei, na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Ou seja, o autor aos Hebreus, ele cita aqui o Salmo de número 95. Vamos voltar lá para Hebreus 3. Aqui, Hebreus 3, de 7 a 11. Se você comparar os dois textos, o autor de Hebreus está usando o Salmo 95. E por que isso é importante, né? É importante porque o passado de Israel está sendo relembrado aos leitores dos Hebreus. Se a gente olhar o Salmo 95, e aqui está no topo da página 25, o autor usa os textos, o termo, né? Se ouvirdes a sua voz. O povo de Israel não ouviu. E os hebreus não poderiam cair nesse erro de negligenciar a voz do Senhor. Outro termo, não endureçais o vosso coração. Israel endureceu seu coração. Os hebreus não poderiam negligenciar a voz do Senhor e deixar ou endurecer o seu próprio coração. E não entrarão no meu descanso. Ou seja, Israel não entrou no descanso de Deus. Os hebreus, debaixo de perseguição, de dificuldade, de problemas e tentações, não poderiam se dar ao luxo de falhar na caminhada e deixar de entrar no descanso de Deus. Quando a gente olha, o autor da revista faz esse paralelo dos termos do Salmo 95 com vários termos que estão espalhados por toda a carta aos Hebreus. E é o parágrafo seguinte, ao olharmos ligeiramente para o texto básico de nossa lição,
notamos que essas expressões são reafirmadas por outros termos-chave que o autor destaca enfaticamente: endurecer, incredulidade, desobediência, entrar, crer, descanso e repouso. Ou seja, se o paralelo entre o crente e o povo, o crente em sua caminhada cristã e o povo de Israel na sua peregrinação pelo deserto é um paralelo, mas não funciona redondo, o texto de Hebreus 3 usa o Salmo 95 e existe um paralelo ali perfeito. Então percebam isso. E olha só, a palavra de Deus no passado, ou seja, o que aconteceu no passado, o que Deus falou no passado foi negligenciado. Os hebreus não poderiam negligenciar no presente deles e nós, no nosso presente, também não podemos negligenciar. A história de Israel, eu estou lendo literalmente a revista, relata escolhas e resultados, inconsequências e consequências. O autor de Hebreus nos traz à tona a história apenas para ilustrar, não apenas para ilustrar o ensinamento moral, mas embasando a sua argumentação no Antigo Testamento, confronta os seus leitores com a autoridade das Escrituras. Olha que importante. O autor aos Hebreus não está simplesmente trazendo a história do fracasso do povo de Israel para puxar a orelha do pessoal. Não! Ele está usando a autoridade das Escrituras. Aquele, assim diz o Senhor. Assim disse o Senhor ao povo de Israel lá no Egito. Continuando a leitura. Moisés, que representava a autoridade e a voz de Deus entre os hebreus, não foi ouvido. Diferentemente, a Bíblia, a autoridade de Deus para os crentes, deve ser ouvida e obedecida. O povo diz, os destinatários da carta aos hebreus estão tendo ali a carta como escritura divinamente inspirada por Deus. Eles deveriam ouvir. Nós temos a Bíblia Sagrada como autoridade, como norma e regra de fé. Ela deve ser ouvida, deve ser obedecida. Os hebreus deveriam obedecer às recomendações do autor aos hebreus. Nós devemos obedecer e ouvir e obedecer a palavra de Deus. Vou ler 2 textos rápidos aqui. A gente está partindo para esse finalzinho da lição, do tópico 1 da lição de número 5. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Olha só o que diz o texto bíblico. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. E eu vou ler mais um texto aqui, segunda carta de Pedro, um texto conhecido também, capítulo 1, verso 21. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Pedro aqui também remonta à experiência dos hebreus no Egito. A palavra de Deus, ela é verdadeira e perfeita, independente da época, independente da cultura, independente do lugar, independente da circunstância. Por quê? Ela não é um escrito comum de um homem qualquer. Foi Deus que inspirou homens santos a escreverem a Sagrada Escritura. E eu li o texto de 2 Pedro errado, para variar. Desculpa, irmãos. 2 Pedro 1, verso 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Agora voltamos à conclusão desse ponto 1. A palavra de Deus ela é verdadeira, ela é perfeita em qualquer circunstância, em qualquer cultura, lugar e momento, porque ela é inspirada por Deus. Texto de 2 Pedro 1, 21. Também lemos aí 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ela deve ser vista como autoridade final em todos os aspectos da nossa vida prática, do nosso cotidiano, mesmo nos nossos dias.
Percebem? Ela deve ser vista como nossa regra de fé. Não temos a possibilidade de negligenciá-la, de não ouvi-la, de desobedecê-la. O povo de Israel pagou um preço caro. Os hebreus estavam correndo o risco de pagarem um preço caro. E eu e você? Queremos correr esse risco? A palavra de Deus nos passado nos dá um aviso sério. Não corramos o risco de pagarmos um preço tão alto por negligenciar a palavra de Deus. O segundo aspecto relacionado à palavra de Deus no tempo, nós vimos o primeiro, que era a palavra de Deus no passado, um aviso sério. Nós veremos agora o segundo aspecto, que é a palavra de Deus no presente. E aqui nós temos um apelo insistente. Convido para que você leia comigo Hebreus 3, versículo 12 a 19. Está escrito assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, endurecimento de coração, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Guarda esse engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, olha esse termo de novo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. De novo, termos fortes. Nós já vimos alguma coisa em Hebreus 3, 7 e 11, baseado no Salmo 95. Agora, de novo. E o que acontece aqui? O autor da carta aos Hebreus, ele está apelando para que os leitores considerem a história, ou seja, levem ela de modo sério, para que o presente deles seja vivido de maneira diferente. Ocorra algo diferente do que aconteceu com o povo do Egito. Que o presente deles, hebreus, agradem a Deus. E de uma certa forma, nós devemos também levar em consideração esse texto, essa carta, para que o nosso presente também agrade a Deus. O padrão que Deus exigia do povo de Israel lá no Egito era de obediência, era um padrão de fé e obediência na sua palavra. O padrão de vida para o crente no presente é o mesmo, é uma vida de obediência. Em Hebreus 3, 12 a 19, estou lendo a revista, tá bom? As tristes lições do passado dos israelitas são aplicadas à vida dos santos, dos crentes no presente. Notemos as expressões, tende cuidado, irmãos, e hoje. Ou seja, os crentes hebreus deveriam prestar atenção e também nós, por tabela nos nossos dias, também devemos prestar atenção. E uma coisa interessante aqui é que, à luz da história do povo de Israel no Egito, os crentes são advertidos a não cultivarem a incredulidade. O texto de Hebreus 3, 12 a 19, nos fala isso. Pelo contrário, aqui, verso 12. Tenham cuidado, irmãos, Hebreus 3, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Verso 13, finalzinho. A fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, nós, assim como os hebreus, não devemos demonstrar a incredulidade e a dureza do coração que o povo de Israel no Egito demonstrou. Durante a sua peregrinação no deserto, os hebreus demonstraram incredulidade ao praticarem idolatria. Eu vou
ler aqui Êxodo 32, de 1 a 6. O povo, essa referência está na revista, tá bom? O povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que virão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das mãos deles, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou o altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Esse texto de Hebreus 32, de 1 a 6, narra o ponto nevrálgico de onde o povo de Israel degringolou, desceu a ladeira. Ou seja, no momento que Moisés estava no monte, o povo ali desanimou, pensou: Moisés foi consumido por Deus, sumiu, desapareceu. Arão faz um bezerro. E percebam, eles chamam ao bezerro de Senhor. Eles dedicam uma festa a esse bezerro que eles chamam de Senhor. Eles pedem para Arão fazer um Deus ou deuses que vão adiante de nós. E eles ainda falam: foi esse bezerro que tirou a gente do Egito. Que pecado crasso, que momento crasso do povo do Egito, do povo de Deus lá no Egito, no deserto, perdão. Que momento difícil é esse. E percebam, a incredulidade nesse período significou muito mais do que idolatria. Por quê? Começou aqui, digamos, o ponto nevrálgico e ramificou. O pecado na vida do crente, ele ramifica. Ele não fica só localizado, ele vai ramificando. Por quê? Olha o que a revista nos fala. O povo cometeu idolatria, depois ela correspondeu à complacência para o pecado, que eles demonstraram ao abandonar a confiança em seu Deus, fé, deixando-se dominar pela murmuração, e aí tem os versículos, pela rebeldia, pela imoralidade, ou seja, o sacrifício, a idolatria, ramificou, significou um abandono, uma desconfiança para com o Deus verdadeiro, e isso ramificou, transformando-se em murmuração, imoralidade, desânimo, rebeldia e por aí vai. E por isso que o autor aos Hebreus, aqui no texto de Hebreus 3, 12 a 19, e nós lemos isso, ele chama a atenção dos seus leitores para quê? Para tomarem cuidado contra o engano do pecado. Percebam? Hebreus 3, do 12 ao 19, tomem cuidado contra o engano do pecado. Percebam? É duro isso. Quando nós cedemos, nós nos perdemos e somos enganados, né, pelo pecado, o resultado é um coração endurecido, finalzinho da página 25, que gera um afastamento do Deus vivo. O pecado nunca é bom. O pecado nunca é legal. No início ele engana, então ele parece legal, ele parece uma coisa boa, mas o resultado, as consequências no decorrer do tempo é endurecimento, é embrutecimento do coração, é um embrutecimento, é uma desconexão com a sua relação com Deus, que acaba gerando uma desconexão com a sua relação com o próximo. Você se torna alguém embrutecido, alguém endurecido, alguém incrédulo, alguém rebelde, perdido, numa condição lastimável. Eu estou aqui na página 26,
Hebreus 3, 12, 13, o autor começa aqui: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, anime-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. A lembrança do pecado de Israel tem uma aplicação muito semelhante, porém, digamos que num sentido espiritual, é o que está escrito aqui na revista. Assim como as portas de Canaã, e essa foi a consequência para aquele momento, naquela circunstância, para aquele estilo de vida que o povo de Israel começou a levar, a partir do que aconteceu em Êxodo 32, com a idolatria ao bezerro de ouro. Essa aplicação no sentido espiritual significa o quê? As portas de Canaã foram fechadas para o povo de Deus. E os crentes, quando caminham para esse namoram, né, se achegam mais para o lado do pecado, eles podem sofrer consequências, perda de privilégios muito grandes. E aqui na revista tem algo interessante, aplicação. Como vai a qualidade de sua vida cristã? Isso aí serve para mim, serve para você. Como os seus pensamentos, comportamentos, atitudes e decisões refletem os valores celestiais? De que maneira seus relacionamentos em família, na igreja, no trabalho e na sociedade podem confirmar que você está caminhando bem em sua jornada? O crente, ele não vem com um sinal, né, um holofote na testa, uma lâmpada na testa. Mas o crente, ele, ao se examinar, ele tem condições de se detectar como está sendo a sua caminhada. É que nem quando você está numa esteira, correndo, andando. Você está ali bem, você está ali legal, mas daqui a pouco você começa a perceber: opa, melhor eu diminuir a velocidade, melhor eu parar, melhor eu continuar, dá para acelerar. É a mesma coisa a vida cristã. Nós podemos olhar e pedimos misericórdia a Deus e a iluminação do seu Espírito e mediante a sua palavra para nos examinarmos e vermos o que precisamos mudar, para onde estamos indo, mais para cá, mais para lá, ou estamos na linha reta da conduta cristã, da ortodoxia cristã. Pensemos nisso, esse é um desafio para mim e para você. Finalzinho desse tópico 2 da lição 5, esse tópico 2 é a palavra de Deus no presente, um apelo insistente. O autor aos Hebreus, ele insiste nisso. Eu vou ler literalmente o parágrafo. O apóstolo Paulo utilizou o erro dos israelitas que peregrinaram no deserto para advertir os crentes de Corinto. 1 Coríntios 10, 11 e 12. Eu vou dar uma lidinha nisso aqui. Vamos ver se ele aparece aqui rapidinho. Eu já estou com ele aberto aqui, tá bom? 1 Coríntios 10, 11 e 12. Estas coisas aconteceram com eles. Eles quem? O povo de Israel lá em Massá, em Meribá, para servir de exemplo, e foram escritas, registradas nas Sagradas Escrituras, como advertência para quem? Para nós, para os hebreus, que nós estamos estudando, para os coríntios, para quem Paulo escreveu 1 Coríntios, e para mim e para você, que está estudando agora e tem a Bíblia como para ler esse texto. Foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Verso 12. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Ou seja, devemos nos examinar, devemos nos olhar, nos confrontarmos com o padrão da palavra de Deus e seguirmos em frente. E aos Efésios, voltando para a revista, meio da página 26, e aos Efésios pediu que fossem dignos de sua vocação. Continuemos firmes até o fim, considerando os apelos insistentes de Deus no presente. Como que Deus apela conosco? Através do seu Espírito, através das Sagradas Escrituras. O povo de Israel, lá em Meribá, eles negligenciaram as Escrituras. Eles não levaram a sério o aviso de Deus. E agora os hebreus estavam correndo o risco de também não levarem a sério. Deus usa a sua palavra como um aviso sério para os hebreus e para mim. Deus usa a sua palavra no presente, apelando para que eu e você
continue a jornada de maneira digna, de maneira temente e honrosa a Deus. Até aqui, nós vimos 2 itens, tá bom? O nome da lição 5, tá bom? Nossa peregrinação, firmes até o fim. O primeiro aspecto, a palavra de Deus no passado, um aviso sério, baseado em Hebreus 3, de 7 a 11. Segundo aspecto, a palavra de Deus no presente, um apelo insistente, baseado em Hebreus 3, de 12 a 19. A partir de agora, nós vamos para o ponto 3, tá bom? Caminhando aí para o final da revista, eu quero que você acompanhe esse ponto comigo. O terceiro ponto da nossa lição, ele nos fala sobre a palavra de Deus no futuro. Temos a palavra de Deus no passado, um aviso sério. A palavra de Deus no presente, um insistente apelo, um apelo insistente. E agora a palavra de Deus no futuro. Uma promessa fidedigna, uma promessa fiel, uma promessa de fidelidade. E o texto usado é a carta aos Hebreus, capítulo 4, verso de 1 a 3. 1 a 13, perdão. Já está aqui, eu quero que você me acompanhe, tá bom? Hebreus 4, de 1 a 13. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso mesmo, que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse a respeito do 7º dia. No 7º dia Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente, no mesmo lugar, não entraram no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e por causa da desobediência não entraram aqueles nos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, Salmo 95, segundo antes tinha sido declarado, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Êxodo 32. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daqueles a quem temos de prestar conta. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos, firmes a nossa confissão. Texto um pouco longo, eu até li o 14, ficou mais longo do que deveria a leitura, mas tranquilo. Aqui nós temos 2 expectativas, e a revista fala esses 2 termos. Em relação ao futuro, a lembrança da história de Israel não apenas implica em relação ao presente, ao nosso presente, tem implicação ao nosso presente, mas também em relação ao futuro. Essas 2 expectativas são as seguintes. A primeira, para os hebreus que foram libertos por Moisés do reino do faraó, havia expectativa do quê? De entrar em Canaã. A segunda expectativa é para os salvos, para os hebreus salvos e para nós, que foram libertos por Cristo do império das trevas, do domínio de Satanás, libertos do pecado. Essas 2 expectativas são importantes porque elas estão relacionadas com uma promessa de descanso. A promessa de descanso do povo de Israel
ali após a libertação do Egito, seria encontrar Canaã, a terra que emana leite e mel, e tomar posse e constituir uma nação. Para o crente, é algo maior. Os leitores da carta aos Hebreus, eles são lembrados de que o futuro da geração de adultos que deixou o Egito foi frustrado. A gente já leu Números 14, 29 a 32. Viraram cadáveres no deserto. E isso chama atenção para que os leitores da carta aos Hebreus fiquem espertos a fim de cuidar do quê? Do seu futuro. Mediante o apelo insistente do escritor aos Hebreus, ele quer chamar a atenção dos seus leitores para que eles fiquem espertos, tomem cuidado com o que vocês vão fazer aqui, com as decisões que vocês vão tomar aqui, para que o seu futuro não seja comprometido, como o futuro do povo de Israel foi daquela geração, na verdade, né, dos adultos que saíram do Egito, que não entraram na terra de Canaã. A comparação entre a peregrinação do deserto e a peregrinação cristã não deve ser encerrada com Moisés. Estou lendo aqui a revista, o final da página 26. Canaã não pode ser vista como um símbolo de céu ou de eternidade, pois na terra prometida, Israel teve que enfrentar ímpios, inimigos, e lidar com todo tipo de pecado e abominação. E aqui é uma verdade, né? A gente vê muitos hinos, muitos textos falando, né? Colocando Canaã, como destino, como ali a morada. Mas se você for ver bem, o autor da revista tem razão. Canaã, ok, era uma promessa para o povo, mas ali, né, tinha todo tipo de dificuldades para eles enfrentarem, né? Tinha ali, eles enfrentaram inimigos, abominação, a idolatria, né? O que havia reinante ali nos povos de Canaã, muitas vezes contaminou o povo de Israel. A conquista de Canaã por Josué, lembremos, história bíblica, né? Moisés não entrou, ele também não entrou na terra de Canaã. Quem conquistou foi seu sucessor, Josué, tá bom? Então a revista nos diz o seguinte: a conquista de Canaã por Josué também serve de ilustração para a jornada cristã. Pois a entrada na terra não corresponde a um descanso, Hebreus 4:8. Assim, na época de Isaías e de Ezequiel, Deus prometeu cumprir a promessa de descanso e de repouso ao seu povo. Aí tem uma série de textos. Seguindo o parágrafo, a promessa de descanso para Israel estava além da posse de uma terra física nos dias de Moisés ou Josué. Deuteronômio 3, 18 a 20, a gente vai ler esse texto. Deuteronômio 3, 18 a 20. Olha só, Deuteronômio 3, 18 a 20. Nesse mesmo tempo eu lhes ordenei, dizendo: o Senhor, o Deus de vocês, lhe deu esta terra para que vocês tomem posse dela. Todos os homens valentes, armados, devem passar adiante de seus irmãos, os filhos de Israel. Então somente as mulheres, as crianças e o gado de vocês, porque sei que vocês têm muito gado, ficarão na cidade que lhes dei. Isso aqui é Josué, a promessa sendo consumada em Josué. Só que a promessa de Deus ao povo de Israel ia muito além da conquista de Canaã. Ia no sentido de um relacionamento real e profundo entre Deus e o seu povo. A história, a promessa não acabaria ali. O povo de Israel entrava em Canaã e acabou. Não. Né? O desejo de Deus é que eles fossem uma nação santa, um testemunho para as outras nações. O berço de onde haveria de nascer o Messias, ou de onde realmente nasceu o Messias, que não ficaria ali naquela nação, naquela terra de Canaã, mas que abriria-se para todo mundo. Então, muitas vezes, Israel não entendeu isso, né? Não entendeu essa questão. A promessa de Canaã era uma parte da bênção que seria muito maior, mais abrangente, e não somente para eles, mas para todo mundo. Começando a página 27.
Segundo o paralelo feito pelo autor da carta, a ideia de descanso para o crente também vai além do futuro. Esse futuro nosso, do crente, igual a promessa não era somente para Canaã, mas para um futuro de relacionamento profundo com Deus e bênção para todas as nações, e algo que avançaria a eternidade, esse paralelo para o crente é o seguinte: não é só a vida do crente não termina com a morte. Após a morte, temos Cristo, temos a eternidade com Deus. Ou aqueles que não passarão pela morte também têm a eternidade com Deus. Temos Cristo como a nossa garantia, o maior cumprimento que nós poderíamos ter de Deus para as promessas dele. Olha só o que a revista nos diz. Uma vez que ao longo da carta o Senhor Jesus Cristo é apresentado como superior à religião, à tradição, ao ritual e aos mediadores. Ou seja, o cumprimento da promessa para Israel está em Cristo, o cumprimento da promessa para os hebreus está em Cristo, o cumprimento da promessa, o top, o topo, o ápice de tudo está em Cristo, que é superior a tudo. E a gente vemos aqui o autor da revista nos afirmando, ele é superior à religião, à tradição, ao rito, a qualquer um que queira ser um mediador. Certamente, quando cessarem as obras nesse mundo, descansaremos. Hebreus 4, 3 e 5. Mas existe algo mais para a vida aqui, em termos de privilégios, pois lemos: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Hebreus 4, 3. Percebam que se entramos é agora. Tá bom? 4, 3. E esforçamo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. Ou seja, entramos no descanso, Hebreus 4:3, e Hebreus 4:11. Esforçamo-nos, pois, para entrar naquele descanso. Temos descanso aqui no presente e um descanso final, definitivo, glorioso com Deus. Então temos aqui a perspectiva de presente e de futuro para esse descanso na vida do crente. A finalidade ao entrar no descanso não é cair em desobediência. O descanso de Deus não corresponde somente ao reino de Deus futuro, mas também ao reino de Deus presente. E que implicação isso tem para a nossa vida? Que estaremos com Deus num futuro glorioso, ok, mas esse futuro, esse descanso, o reino de Deus, é aquela história do já, mas ainda não. Começa aqui, começa agora. As bênçãos de Deus, essa promessa começa a se concretizar aqui e agora. E temos isso mediante a Jesus Cristo. O descanso que teremos completo, integralmente lá, amplo e abrangente lá, já começa aqui na vida do crente agora. E a revista segue. Nele encontramos dia a dia, até a volta de Cristo, ou pelo menos o nosso encontro com Ele, através de nossa morte, os recursos divinos para desfrutarmos de um relacionamento real e profundo com Deus, especialmente mediante a Sua palavra. Cristo é nosso mediador e Ele nos proporciona um relacionamento com Deus agora e por tabela, nos proporciona um descanso real agora. Sigamos a revista. O nosso futuro não está relacionado apenas ao sentido escatológico, as últimas coisas, o tempo último de todos os tempos. Não, pois o dia de amanhã faz parte de cada etapa do futuro terreno. Deus promete um recurso fidedigno para mantermos uma vida obediente hoje. Olha que importante. Precisamos ser obedientes a Deus e a Sua palavra hoje. Mas isso não implica num esforço das minhas próprias mãos, ou obra das minhas próprias mãos. Não estamos sozinhos nessa empreitada. O Espírito de Deus dentro de nós nos capacita a isso. Deus nos acompanha nisso. Deus nos ajuda nisso. Deus promete um recurso fidedigno para mantermos uma vida obediente hoje, amanhã, na próxima semana, mês ou ano. A Sua palavra é viva e eficaz, e aí está citando o versículo 2 do capítulo 4, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito,
juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Que maravilha! Não estamos sós porque temos o Espírito de Deus em nós, atuando em nós, trabalhando em nós. Não estamos só porque o Deus Pai cuida de nós e a sua vontade está em pleno desenvolvimento, em pleno andamento. Temos Deus Filho, Jesus Cristo, que morreu, cumpriu tudo o que havia de cumprir para que nós estivéssemos agora no relacionamento com Deus. E agora ainda está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. E ainda assim temos a palavra de Deus, o seu testemunho. A palavra de Deus ela não é um livro comum. Percebam que o autor aos Hebreus usa o termo viva e eficaz. Ela é viva e tem efeito. Ela, digamos, funciona. Que maravilha! Podemos ser obedientes. Devemos ser obedientes. A palavra de Deus no futuro nos aponta para uma promessa fiel. E no presente, temos que caminhar na nossa peregrinação, tendo esses recursos, eu ia usar o termo acessórios, tendo esses recursos para a caminhada. A palavra, o Espírito, Deus Filho e Deus Pai, para nos ajudar nesse caminho. Descendo um pouquinho para o final da lição, a felicidade do crente já começa nessa vida. A alegria faz parte do fruto do Espírito. Você lembra da pregação? Apesar das dificuldades, a vida bem-aventurada é uma realidade incondicional para o crente em Cristo. Bem-aventurado são os humildes, os mansos. As bem-aventuranças de Mateus 5, 3-11, Sermão do Monte. Ser discípulo de Cristo implica em desfrutar alívio, leveza e descanso. Né? Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Palavras de Cristo em Mateus 11. Viver no Espírito resulta numa vida controlada por Deus. Efésios 5:18. Sujeitar-vos ao Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito. Conversamos bastante nisso no domingo. É vivermos controlados pelo Espírito de Deus. Que é sermos controlados pelo próprio Deus. E em frutos produzidos por Ele mesmo. E aí Gálatas 5, 22-23, né? Nós também vimos isso. O fruto do Espírito, como ele se manifesta, ele se multiplica na vida do crente em 9 características. Tudo isso é para hoje. Tudo isso é baseado na vida que temos em Cristo Jesus diante de Deus. Algo que será pleno no futuro, uma promessa fidedigna no futuro, mas que já começa já. O reino de Deus já está aqui. Você já faz parte, você já é súdito do rei. O crente não é mais escravo do pecado. Aí eu vou ler esses textos. Romanos 6. Vamos lá, Romanos 6,14. Aqui. O crente não é mais escravo do pecado. Olha só Paulo aos Romanos. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Quando escorrega, dá um deslize, o crente ele encontra em Cristo perdão e purificação. 1 João 1,5. Vou ler esse também. Vou ler esse texto também. Opa, peraí. Primeira carta de João, 1 João 1, 5, tá? A mensagem que dele ouvimos é que anunciamos a vocês, é esta. Deus é luz e nele, e não há nele, treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. A gente viu aqui 1 João 1, a partir
do verso 5, nós lemos aí até o 10. Vamos ler aqui o capítulo 2, verso 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, à destra de Deus. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. Deus não permite que seus filhos sejam tentados além do que possam resistir. 1 Coríntios 10, 13. E certamente todas essas bênçãos decorrem da vida em Cristo. Vocês percebem a qualidade de vida que o crente tem? Ele não é mais escravo do pecado. Ele, nos momentos de deslize da sua fé, ele tem ali em Jesus Cristo o advogado, o perdão e a purificação dos mesmos. Em Jesus, ele sofre tentação, mas é algo comedido. Deus, ele não é injusto, ele não dá além daquilo que podemos suportar. É o texto de 1 Coríntios 10, 13. Todas essas bênçãos decorrem de uma vida em Cristo. Agora. Né? Nesse presente. E nos apontam para um padrão de vida e um relacionamento e uma eternidade lá no futuro, no final dos tempos, né? do fim dos tempos, que estaremos em eternidade com Deus. A palavra de Deus no futuro é uma promessa fidedigna para mim e para você. Promessa que começa agora, que já tem efeito agora e que nos leva para um futuro de plenitude na presença de Deus. Aplicação, está na revista. Você tem desfrutado desses privilégios da salvação ou tem andado cansado numa vida exausta de religiosidade? Essa vida é para o cristão, para o salvo, lavado e remido, para quem nasceu de novo e para quem anda e vive no Espírito, digamos assim. O crente, ele anda e vive no Espírito e graças a isso ele consegue ter essa vida, esse padrão de vida. E por meio de Cristo Jesus ele tem acesso a todos essa felicidade que já começa nessa vida. Conclusão. Assim como os crentes do primeiro século foram pressionados a voltar a uma vida baseada no judaísmo, os crentes de hoje também são pressionados a viver uma vida baseada e motivada pelo ativismo religioso mecânico. Vida cristã não é ativismo. Deus não vai puxar lá uma lista de quantas tarefas você fez, de quantos cultos você foi, de quantos trabalhos você fez. Não. Isso é tudo resultado de uma vida cristã. Isso é tudo demonstração de gratidão ao seu Deus. A vida cristã é mais do que religiosidade, de seguir uma prática, uma série de termos, uma série de como eu posso dizer, uma série de momentos ali instituídos. Não. Muitos crentes são escravos, são presos porque não conseguem andar na plenitude do Espírito, porque vivem amarrados, escravos de uma lei, ou de leis. Crentes do primeiro século foram pressionados a voltar para o judaísmo. Nós somos pressionados aqui a vivermos debaixo de regras e acharmos que se eu servir mais a Deus eu vou ser salvo, Ele vai gostar mais de mim, Ele vai me amar mais. Não, o sacrifício de Cristo foi pela graça. Antes de que eu existisse, antes de que eu fizesse qualquer coisa, Deus me amou. Deus te amou, olha que glória. Fiquemos firmes na nossa confissão de fé. Fiquemos firmes no caminho do Senhor. Não abandonemos, não desanimemos na peregrinação. Não nos desviemos da peregrinação. Como o texto da revista nos diz, a nossa peregrinação deve ser firme até o fim. E baseado no texto de Hebreus, nós aprendemos que temos a palavra de Deus, os hebreus tinham, os crentes, o povo de Israel, lá no Egito tinha. Eles negligenciaram, os hebreus estavam correndo risco. E nós faríamos melhor que o povo que estava lá, que negligenciou, que os hebreus que precisavam ouvir isso?
Essa lição, nós ouvimos que a palavra de Deus no passado é um aviso sério. Também lemos e ouvimos que a palavra de Deus no presente é um apelo insistente. E a palavra de Deus no futuro é uma promessa fidedigna. Para quê? Para que nos mantenhamos firmes na nossa peregrinação, até o fim. Meus irmãos, que Deus os abençoe, que vocês tenham um bom culto na presença de Deus logo mais. E eu espero que vocês estejam conosco no domingo que vem na EBD, tá bom? Assistam, eu vou fazer aquilo que todo pessoal de YouTube faz aí. Assistam, compartilhem, dê o seu joinha e por aí vai. Deus abençoe, meus irmãos. Um forte abraço.